Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, chegando para falar do Xiaomi Mi 9 e também para responder dúvidas de vocês. Já sabe, né? Deixa seu like se você gostar desse vídeo ou então solta agora mesmo o like da confiança e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Vamos começar falando do Xiaomi Mi 9, porque ontem teve o evento do Galaxy S10 e do Galaxy Fold da Samsung, mas também teve o anúncio desse top da Xiaomi. Eu optei por não falar sobre ele no vídeo de ontem, foi uma decisão minha, porque o evento da Samsung foi maior, obviamente, e às vezes reclamam aí que a gente só fala de smartphone no vídeo e tal. Então ia ter o S10, o Fold e o Mi 9, aí iam falar que a gente tava falando só de smartphone. Só que se a gente não fala, também reclamam. Então a verdade é que sempre vão achar algo para reclamar, né? Não importa o que a gente faça ou não faça, mas beleza, vamos falar do Mi 9 sim. Ele quer brigar com grandes fabricantes e para isso ele traz o processador Snapdragon 855, que tem um motor especial para aproveitar recursos de inteligência artificial. Ele tem 6 GB de memória RAM na versão padrão e outro destaque é o sistema triplo de câmeras na traseira. O sensor principal é da Sony e tem 48 megapixels. Aí tem um sensor ultra-wide de 16 megapixels e outro do tipo telefoto de 12 megapixels. O software da câmera tem modo Super Lua para fotos da Lua mesmo, além de um modo de vídeo que segue objetos com estabilização digital. A tela tem 6,39 polegadas, é do tipo AMOLED, e nela tem um leitor biométrico e o entalhe é em forma de gota. O Mi 9 tem bateria de 3.300 mAh com carregamento rápido, com e sem fio também. Há uma versão com efeito de vidro translúcido na traseira e 12 GB de RAM, além de uma lente melhorada nas câmeras. E tem outra versão com um processador um pouco inferior e tela menor. Os preços do Mi 9 começam no equivalente a R$ 1.600 numa conversão direta. O Brasil voltou recentemente a receber de forma oficial produtos da Xiaomi, mas por enquanto modelos top de linha não foram confirmados no nosso país. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se reuniu com a vice-presidente global de políticas públicas do WhatsApp, Victoria Grant. Segundo informações da Folha, o objetivo da conversa foi discutir questões relativas ao acesso a informações que possam ser usadas em investigações. Lembra dos problemas que o WhatsApp já teve com a justiça, porque o mensageiro chegou a ser bloqueado no Brasil por não fornecer conversas pedidas por juízes? A alegação do mensageiro é que, como ele tem criptografia de ponta a ponta, não tem como ele fornecer essas conversas. O tom desse encontro deve ter sido sobre isso, com a representante do WhatsApp falando sobre iniciativas do aplicativo para colaborar com a justiça. Além do WhatsApp, a equipe de Moro também se reuniu com representantes do Facebook Brasil. E por falar em WhatsApp, atenção redobrada na Play Store, porque tem aplicativos maliciosos disfarçados como um mensageiro ou como uma atualização para o mensageiro. O laboratório Defender Lab descobriu que esses apps falsos eram capazes de proporcionar acesso em tempo real a um aparelho. A partir daí, ele consegue, por exemplo, exibir uma página falsa de um banco quando a pessoa quer usar o aplicativo de um banco. É um dos malwares mais avançados já feitos para Android, segundo o Emílio Simone, diretor do Defender Lab. Em um período de 30 dias de monitoramento, mais de 10 mil downloads desses apps falsos foram registrados. É a terceira vez só em 2019 que cybercriminosos conseguem infiltrar malwares bancários na Play Store. Se você tem qualquer app para atualizar o WhatsApp, desinstale agora mesmo. E não se esquece que não existem aplicativos de atualizações. O próprio WhatsApp se atualiza automaticamente, não esquenta com isso. Será que vem aí uma nova empreitada da Apple? Isso porque a empresa realmente deve se unir ao grupo financeiro Goldman Sachs para lançar um cartão de crédito. O The Wall Street Journal ventilou essa possibilidade no ano passado e reforça agora que essa união deve mesmo acontecer. Um exemplo do que pode rolar é aumentar as possibilidades de uso do Apple Watch. Por exemplo, seria possível gerenciar saldos e definir metas de gastos pelo relógio. Outro tipo de recompensa seria o reembolso de 2% na compra de aparelhos da Apple. E os dados coletados por meio dos eletrônicos seriam utilizados para compor um sistema de notificações que combina os hábitos de consumo com a análise inteligente sobre o padrão de gastos. O cartão deve ter integração com iPhones e também usar a rede de pagamentos da Mastercard. O lançamento pode acontecer no fim desse ano.
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal em Cuiabá, no Mato Grosso, deflagraram a segunda fase da Operação Data Leak, que mira o comércio ilegal de bases de dados públicas sigilosas, como Dataprev, SIAP, prefeituras e Exército. Foram cumpridos simultaneamente 5 mandados de prisão temporária e 10 buscas e apreensões, segundo informações do portal G1, nas capitais de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Um dos presos é funcionário da Dataprev no Rio, suspeito de prática de corrupção, violação de sigilo funcional e vazamento de dados sigilosos. De acordo com a Polícia Federal, as empresas que fazem comércio ilegal de dados públicos sigilosos chegam a faturar mais de 2 milhões de reais por mês. Hoje é quinta-feira, o que significa que é dia de respondermos algumas perguntas que vocês deixaram nos comentários do vídeo de ontem. Muito obrigado a todo mundo que deixou sua dúvida, então vamos lá começar com o BK Gameplay. Quando vocês acham que o 5G vem para o Brasil e qual operadora pode ser pioneira nesse lançamento? E por que a Claro tem algo chamado 4.5G? Ok, então. Bom, os padrões do 5G estão definidos pelo 3GPP, é o órgão que padroniza esse tipo de tecnologia. Em 2019, alguns poucos países já devem fazer os seus testes e até implantar comercialmente o 5G. Tá tendo meio que uma corrida entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Catar para ver quem vai ser o pioneiro. No Brasil, quem precisa definir os caminhos para o 5G é a Anatel. Precisa fazer um leilão das frequências que vão ser usadas pelo 5G. E a verdade é que não tem como dar uma data para o 5G chegar ao nosso Brasilzão, seria puro chute, puro achismo. Ontem mesmo, a operadora TIM publicou seus resultados fiscais e durante essa apresentação, o Sami Fogel, presidente da operadora no país, falou que o ideal é que esse leilão aconteça em no máximo 1 ano, para as operadoras terem mais 1 ano a implementar a rede e os serviços. As outras 3 grandes operadoras do Brasil aparentemente não estão com pressa como a TIM. Há quem acredite que o 5G não chegue ao Brasil antes de 2025. Quanto ao 4.5G da Claro, a operadora acabou de ser notificada por essa propaganda, justamente porque esse 5G pode enganar o consumidor. O Procon de São Paulo quer saber que história é essa e, dependendo do que a Claro alegar, ela pode ser multada. A tecnologia não é enganosa, ela oferece melhores velocidades, a rede dela é melhor que o 4G comum. O que pegou é esse anúncio que pode confundir, ainda mais porque ele destaca o 5 do ponto 5G. O Everton Passarelli gostaria de saber quais os motivos do S10 sair com o Snapdragon em uns países e em outros não, e qual chip é melhor em o quê? Essa é uma dúvida comum, e o principal motivo é o fato de o Snapdragon ter compatibilidade com a rede CDMA, que ainda é usada nos Estados Unidos. O chip Exynos da Samsung não tem esse suporte. Tem também o fato de que a marca Qualcomm Snapdragon é mais forte nos Estados Unidos também. O chip Exynos está um pouco atrás do Snapdragon, principalmente nessa parte de conectividade com redes móveis. Em termos de benchmarks de performance, ele não está atrás não, o desempenho é bem igual. Fica ligado que o Tecmundo vai preparar um material sobre isso. E o Giancarlo perguntou por que o WhatsApp, na hora de testar novas funções, testa primeiro no iOS ao invés do Android, considerando que tem mais celulares usando Android do que iOS. Então, eu dei uma pesquisada sobre isso e não achei assim um motivo lógico, uma explicação certeira. Então eu conversei com um desenvolvedor aqui da NZN, o Fernando Drummond, e a gente chegou à conclusão de que um possível motivo para isso é que o WhatsApp começou a ser desenvolvido para o iOS antes. O fundador do WhatsApp tinha um iPhone quando viu que tinha uma possibilidade de negócio na App Store. Então, a gente está só presumindo, né? Não tem como ter certeza, que o desenvolvimento do WhatsApp está sempre à frente no iOS, porque começou lá. Mas se alguém aí tiver uma outra explicação, uma outra possibilidade, pode deixar nos comentários para enriquecer essa discussão. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 21 de fevereiro de 1947, o cientista e inventor Edwin Land demonstrou a primeira câmera instantânea, e o nome dela era Land Camera, justamente pelo sobrenome do inventor dela. O Land trabalhava na Polaroid, e depois que ele saiu da empresa, a câmera passou a usar o nome Polaroid, que é clássico. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, exceto em feriados ou em alguma ocasião especial que a gente avisa antes.
Confere o comentário fixado com os tempos e links das notícias de hoje. A gente volta amanhã, então. Até lá!